Irmãos, privilégio estar aqui novamente com vocês para estudar mais um pouco a palavra de Deus. Está aqui com a Júlia, o Ricardo, que eu vi crescer, Ricardo? A Júlia, quando estive aqui era criança, e vi crescer. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Efésios 5, versículo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Paulo, autor desta epístola, escreveu aos Efésios uma das cartas muito profunda, irmãos. Era uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja pequena, que Paulo escreveu essa carta. Efésios 5, 5. Diz assim a palavra de Deus: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Obrigado, Deus, por esta palavra tremenda que acabamos de ler. Que o Senhor possa nos ajudar, o Espírito Santo, ó Deus, aplicar essas palavras aos nossos corações. Fale conosco, meu Deus, é a tua igreja, essa Assembleia Santa reunida aqui. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruir nesta noite, Pai, nos edificar, nos encorajar, nos exortar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Amém e amém. Essa palavra incontinente significa fornicador, quem pratica o sexo fora do casamento. A idólatra aí é aquele que vive para os prazeres ou posses, Ele é um idólatra. Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre o tema Vivendo o Reino de Deus. Vivendo o Reino de Deus. O reino de Cristo, o reino de Deus, o reino do céu, é a mesma coisa. Quando fala o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino do céu, tudo significa a mesma coisa. E essa palavra grega, basileia, é reinado, domínio, real, governo, reino, território, governado por um rei, reino de Deus ou dos céus, tem o mesmo significado, soberania, tem aspectos presentes e futuros. Por isso, quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino, venha, futuro. Então, essa palavra grega, ela traz aí o significado de presente e futuro. Então, o reino de Deus, em grego, pode significar já chegou ou que está para chegar. Então, o reino tem a ver aí com o domínio de Deus em nossas vidas. É o domínio de Deus sobre a vida de pessoas que aceitaram este rei. E essas pessoas estão felizes com este domínio em suas vidas. Então Jesus é o rei deste reino. O reino de Deus veio por meio da palavra e do Espírito Santo no Pentecostes. Quem vive neste reino são os filhos de Deus, são filhos santos que vivem em obediência ao Rei Jesus, o Messias ungido de Deus. Então você deve de estar preparado para receber o reino de Deus, você deve de viver neste reino em submissão à palavra de Deus. Mostrar isso, inculcar isso para os nossos filhos, que vivemos uma dimensão diferente, falamos diferente, pensamos diferente, vestimos diferente, agimos diferente do reino das trevas de Satanás. Você deve de viver neste reino em obediência e submissão à palavra de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino que convida os perdidos, os pecadores, a pessoas que não
sabem que existe um rei para se prepararem para a sua vinda. Então o reino já está aqui na pessoa gloriosa de Jesus, Mateus 5, versículo 3. Então os filhos do reino de Cristo são diferentes do reino de Satanás. O reino, meus irmãos, de Deus é completamente diferente do reino de Satanás. O reino de Deus é contrário ao reino de Satanás. Satanás veio para matar e roubar e destruir. Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. No mundo, o casamento está enfraquecendo, o divórcio está cada vez mais forte no reino das trevas. No reino de Deus, divorciar por qualquer motivo é assinar um termo que você está arruinando a sua própria vida e a vida de sua família. No reino de Deus, no reino de Satanás, o sexo tornou-se banal e promíscuo. Toda sorte de aberrações sexuais é aplaudida e incentivada no reino de Satanás. Mas no reino de Deus se exige a pureza no coração e a fidelidade nos relacionamentos. Percebe como que é diferente? Ponta cabeça. No reino de Satanás, os homens são aplaudidos por aquilo que apresentam ser, e não pelo fato de ser. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes nem aplausos dos homens, porque visa exclusivamente o quê? Glorificar e agradar a Deus. No reino de Deus, o crente é rigoroso ao tratar de seus próprios pecados, mas é compassivo em lidar com os pecados do próximo. No reino de Satanás, não perdoa, não tem compaixão para com aquele que cai. No reino do mundo, ser grande é acumular riquezas na terra, construir impérios financeiros e ostentar poder econômico. Mas no reino de Deus, meus irmãos, ser rico é ajuntar tesouros no céu, onde ladrões não roubam, nem a traça e a ferrugem corrói. No reino de Satanás, os homens vivem ansiosos pelas coisas que perecem, enquanto os filhos de Deus buscam em primeiro lugar o reino de Deus que é eterno. No reino do mundo, o que importa é a aparência. No reino de Deus, é o interior. É o coração que Deus olha. No reino das trevas, os homens constroem suas casas na areia. Mas no reino de Deus, os seus filhos constroem sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Então deu para vocês perceberem aí a diferença? Poderíamos citar várias coisas aqui que o mundo hoje está aplaudindo, que você está percebendo isso aí nos jornais, o que o mundo aplaude e nós condenamos. O reino de Deus, meus irmãos, está ponta cabeça, vamos dizer assim, no mundo que nós estamos vivendo. Temos que viver, meus irmãos, em comunhão com esse Rei do reino, que é Jesus Cristo. Então aqueles que são salvos já pertencem a este reino. O reino pertence àqueles que não têm justiça própria, que reconheceram os seus pecados, que creram em Jesus Cristo. Então entramos nesse reino como pecadores arrependidos, que não têm nenhum direito. Então fomos tirados do reino de Satanás para o reino de Jesus, o nosso Salvador, que eu citei aqui algumas coisas que são completamente diferentes. Poucas coisas. Então fomos libertados deste reino das trevas, que é de Satanás, transferidos para o reino da luz. Meus irmãos, neste versículo 5 do capítulo 5 de Efésios,
vem nos defrontar. É um versículo, irmãos, que para o homem do reino das trevas não poderia ser lido aqui agora. Este versículo, meus irmãos, vem nos defrontados por uma advertência solene e por um pronunciamento alarmante a respeito do viver impuro. Irmãos, eu estou com a garganta muito inflamada, então eu vou tossir aqui um pouco, viu? Passei muito mal essa semana com resfriado. Mas olhe bem, irmãos, aqui está uma advertência que nós temos que encarar. Não só aqui este versículo, mas toda a Bíblia. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Nós temos que encarar isso. Nós temos que estudar, mas pastor, no pleno século 21, pregar num versículo desse para a igreja? Mulheres sejam submissas ao seu marido? Temos. Paulo confrontou os efésios, e se está aqui, nós precisamos de estudar, precisamos de aprender. Então, irmãos, aqui está, pois, uma advertência que temos de encarar. Devemos tomar as Escrituras como são. O apóstolo achou necessário ministrar esta severa advertência aos cristãos efésios. E não podemos senão concluir que é uma advertência necessária para os cristãos de todas as eras. De todas as eras. Em primeiro lugar, somos alertados aqui, irmãos, pela maneira pela qual esta advertência é apresentada. Preste atenção nisso. Olhe bem, a primeira coisa aqui, somos alertados aqui pela maneira como é apresentada para nós essa advertência. Paulo diz: bem sabeis isto, presente indicativo, ativo ou imperativo de oida. A forma deve ser aqui imperativo e talvez seja um hebraísmo, né, usando aqui o particípio seguinte com o significado de sabei com certeza. Vocês sabem com certeza, diz Paulo. Mas pastor, se os crentes sabem com certeza isso aqui, para que pregar então? Para que falar sobre isso? Muitos podem estar perguntando e o mundo questiona. Bem sabeis isto, diz Paulo. Então, se eu sei, para que eu vou falar? Ele quer dizer que esta é uma coisa além de toda dúvida, algo que ultrapassa toda discussão. Isso, diz ele, é uma coisa que é autoevidente. Como se pode ser cristão sem saber isso? Que ele está falando aqui no versículo 5, sabei, pois, isto, sabeis com certeza, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como pode aprender a Cristo em algum sentido real, sem estar logo ciente disto? Como pode você pertencer ao reino de Deus e não saber disso? O reino de Deus é o seu domínio sobre a humanidade e a execução de seu plano de redenção aqui nesse mundo. Se Deus domina a sua vida, como você não sabe sobre isso? Como se pode aprender a Cristo em algum sentido real sem estar ciente disso aqui?
O reino de Deus no Antigo Testamento estava oculto. Depois da morte e ressurreição de Cristo, o reino de Deus se tornou conhecido a todos. Então nós precisamos de aprender isso aqui. Olha, irmãos, em direção que o mundo está indo, irmãos, sobre isso que Paulo está falando aqui, de idolatria, de imoralidade sexual. Olha o que nós estamos presenciando, nossos filhos estão presenciando. Olha o que as escolas estão tentando implementar nos corações das crianças. Esse é o reino das trevas, irmãos. Vocês viram lá no Reino Unido, um médico que tinha 30 anos que trabalhava no hospital, foi mandado embora, porque se negou a chamar um homem pelo nome de mulher. E ele foi julgado. E os juízes disseram que a Bíblia é incompatível com a cultura humana. E foi mandado embora do hospital por causa disso. Ele diz: eu não vou negar a palavra de Deus, a Bíblia que me ensina que Deus criou homem e mulher e pronto. Foi mandado embora, 30 anos como médico do hospital lá no Reino Unido. Agora, foi mandado embora. Esse é o reino das trevas. É o reino das trevas. Então, irmãos, diz Paulo que não há necessidade nenhuma, instrução a respeito, e todavia, embora diga isso, ele nos faz lembrar disso. Quando ele fala assim, sabeis, pois, isto, ele está dizendo que não há necessidade nenhuma de instrução a respeito dessas coisas, mas ele ensina, mas ele fala. Então, nesta era moderna, eu repito a pergunta do apóstolo Paulo: sabemos todos o que significa isso aqui? O que é declarado aqui, nós sabemos? Vemos estes ensinamentos com perfeita clareza, não só este versículo aqui, mas outros, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos hoje, irmãos, uma loucura para o mundo das trevas, para o reino das trevas. Os cristãos do reino de Deus não precisam deste ensinamento aqui do versículo 5, não precisa. É algo que não necessita de demonstração ou de explicação para o cristão do século 21. Só posso responder dizendo que, embora o apóstolo diga aqui que esta é uma coisa que deveria ser autoevidente, não podemos ler as epístolas e nem mesmo qualquer dos escritos do Novo Testamento sem sofrer certo impacto com o fato de que os escritores estão constantemente lembrando as pessoas coisas como esta e fazendo isso de maneira solene para a igreja. Em outras palavras, só pode dar-se o caso que muitos de nós que deviam saber certas coisas não as sabem, e por isso temos que entrar nessas coisas em detalhe, ensinar para a igreja, pregar isso para a igreja. Talvez é por isso que muitos pastores não estão pregando sobre o pecado na igreja mais. Não, vou pregar isso não, todo mundo já sabe disso, para que eu vou pregar? Aí faz um discurso para a igreja, amaciar o ego da igreja, de autoestima. Meus irmãos, porque há esta alarmante possibilidade de que podemos saber essas coisas teoricamente, sem verdadeiramente conhecê-las, entendê-las e captá-las. Muitas vezes as pessoas ficam surpresas com isso. Então todos corremos o perigo de ser demasiado subjetivos em nossa abordagem da questão da salvação e da redenção. Tendemos a começar conosco mesmos, e com muita frequência terminamos conosco mesmos.
queremos algo, e especialmente felicidade, e consideramos o Evangelho como uma coisa que pode ajudar-nos em nosso problema, e procurar por ela, por esta felicidade. O mundo anseia por felicidade. E visto que começamos conosco mesmos, desta maneira e com essa busca da felicidade, nunca examinando toda a situação objetivamente, tendemos a meter-nos em dificuldades na vida espiritual por causa disso, porque nós não fazemos o exame que precisávamos de fazer. Somos superficiais, somos bonzinhos com nós mesmos. Queremos uma coisa e de maneira inteiramente subjetiva ditamos qual é essa coisa. Eu quero é desse jeito, tem que ser assim. Senhor, eu determino. Vocês viram aí um rapaz orando pelo presidente? Eu determino. Determina coisa nenhuma. E o resultado é que nos esquecemos este outro aspecto infinitamente mais importante, é saber a nossa relação com Deus, a nossa posição diante de Deus, do seu santíssimo olhar. Nós esquecemos disso, irmãos, que nós vivemos sobre o olhar de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar é que somos todos peritos em racionalizar os nossos pecados e fracassos. Reconhecemos o pecado noutra pessoa e o condenamos nela, mas não condenamos em nós. Para o meu pecado há uma explicação, uma saída muito fácil. E eu fico satisfeito com as minhas justificativas, mas não aceito a do outro. Com o outro eu sou rigoroso, mas comigo eu sou compassivo. Somos todos peritos, irmãos, nesse processo. Estamos todos em boas relações conosco mesmos. Não gostamos que nos coloquem em condições miseráveis. E não gostamos de sofrer condenação. E, portanto, nós nos tornamos hábeis na defesa de nós mesmos, apresentando razões, argumentos e explicações para os nossos pecados. A coisa, na verdade, não era bem o que parecia ser. Não é assim, você está entendendo errado. E assim acabamos em paz conosco mesmos. Essa é a tragédia da humanidade. Meus irmãos, uma vez que seguimos esse caminho subjetivo, é espantoso quão brilhante podemos tornar-nos na proteção de nós mesmos e dos nossos interesses próprios. Defendo o meu interesse, luto pelo meu interesse, da minha esposa, do outro se dane para lá. Paulo nos diz que acusamos ou defendemos, no capítulo 2 de Romanos, e nesse sentido que ele está falando aqui no capítulo 2 de Romanos, defendemos-nos e acusamos outros acerca das mesmas coisas que praticamos. Por trás de tudo isso, irmãos, está a astúcia do diabo, que pode chegar a nós como amigo, na verdade como um anjo de luz, né? E pode persuadir-nos com tanta facilidade, porque desejamos ser persuadidos de que aquilo de que nos acusamos como pecado, não é nenhum pecado, e sim apenas algo natural, como ele falou lá para Eva. Estavam sendo exagerados, sensíveis em nossa consciência, tínhamos desenvolvido uma espécie de escrupulosidade
mórbida, doentia a respeito de nós mesmos, a respeito do pecado. Não é assim não, Eva, você está enganada. E o maligno, Satanás, vem, ele imprime tanta plausibilidade, e nós, querendo estar de bem conosco mesmos, rendemos-nos às suas lisonjas, seus elogios. E assim, meus irmãos, ficamos cegos e entramos no estado tal que é necessário que o apóstolo nos fale nos termos do versículo que agora está aqui diante de nós. E que não podemos ter medo de pregar. Não podemos, mesmo que vamos para a cadeia, mesmo que nos prendam, temos que pregar contra o pecado. Temos que falar o que está aqui, sem medo. Meus irmãos, temos que examinar constantemente declarações como essas aqui. Temos que parar e pensar sobre isso aqui. Temos que entender acerca do objetivo principal do cristianismo. Bem sabeis, vocês sabem, não sabem qual é o fim principal do cristianismo aqui? Qual é o objetivo principal da mensagem cristã, desta fé cristã? O objetivo, irmãos, é fazer-nos santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor, não e não. Esse é o objetivo do Evangelho, irmãos. Por isso que eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, o reino de Deus em você. Para você viver nesse reino de Deus, você precisa de ser santo. Santo. Ensina isso para os nossos filhos, Ricardo, Júlio, ensine isso para os filhos de vocês. Mostra para eles a diferença do reino de Deus e o das trevas, de Satanás, completamente diferente. Por isso nós somos um povo diferente, por isso nós somos sal e luz aqui neste mundo. Então precisamos de ser santo. Você, para viver nesse reino, você precisa de ser santo. O que é santidade? Halley diz que santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida em que tomamos conhecimento da sua mente, descrita nas Escrituras, como está aqui em Efésios 5:5. Deus escreveu este versículo para a nossa santidade, irmãos, para nos corrigir. Um homem e uma mulher santa se assemelha ao Senhor Jesus. Para você viver o reino de Deus, você precisa de ser santo, viver em santidade. Não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos, entendam, a felicidade é um subproduto do cristianismo, não a coisa central do cristianismo. É esse o ponto que faz aqui a diferença entre o cristianismo e as seitas. É a diferença da fé. No cristianismo o valor é o quê? É a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nas seitas é o quê? É a felicidade. Nas seitas nem pregam sobre pecado, nem fala sobre pecado. Então o cristianismo te ensina a se livrar do pecado. É isso que Paulo está fazendo aqui aos Efésios. Ele diz: bem sabeis isso. Eu sei que vocês sabem disto. Eu sei que vocês leram, entenderam, mas eu vou pregar, eu vou falar, inculcar isso em vocês. Porque nós precisamos disso, irmãos. Precisamos de ser lembrados. Por isso não devemos de parar de meditar na palavra de Deus, estudar todos os dias essa palavra. Então, irmãos, é isso que Paulo nos ensina aqui, também no capítulo 12 de Hebreus. Depois você dá uma olhada no capítulo 12 de Hebreus. Porque o Senhor nos ama, Ele nos castiga e nos faz infelizes por algum tempo, a fim de que nos tornemos santos. Jesus nos está preparando para si, para a vida com Ele. Portanto, meus amados irmãos, a santidade tem que ser necessariamente o primeiro valor e o mais importante das nossas vidas.
O que você precisa de fazer é olhar para Deus, para o seu conceito do pecado e do mal, e para a atitude de Deus para com o pecado e o mal. Qual foi a atitude de Deus para com o pecado e o mal em Sodoma e Gomorra? Para onde aqueles homens foram? Então nós precisamos de meditar sobre isso. Não vamos acompanhar o mundo, o que o mundo fala sobre pecado, não. Eles não entendem. Eles não sabem disso. Não comece com você, comece com Deus, com a presença de Deus. Contemple Deus em suas orações e no estudo da palavra de Deus. Ah, como é bom você dobrar os joelhos, ficar horas e horas na presença de Deus, contemplando a Deus, meditando nessa palavra, contemplando a Deus. Lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo fala a mesma coisa. Não sabeis? 9 e 10. Não vou ler não por causa do nosso tempo. Repete Paulo. Olha para você, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Olha o que ele coloca aí, irmãos. Ele fala em 2 Coríntios 6, 14 até o 18. Pode a luz andar com as trevas? Não pode. Que comunhão há da luz com as trevas? Que comunhão há com o crente, com o incrédulo? Hoje as moças estão namorando com os rapazes incrédulos. E vice-versa. Não, isso não tem nada a ver não. Não vai, porque você vai se arrepender. Você vai sofrer. E muito. Não há, diz Paulo que não há, não tem como. Nós vimos aqui algumas coisas, o que é no reino, o que o reino das trevas pensa e o que o reino de Deus pensa sobre certas coisas. Não há, não tem como caminhar juntos. Clame a Deus, Senhor, eu quero um homem santo, quero um homem salvo, que tem o nome escrito no livro da vida. Quero uma mulher santa, uma mulher que tem o nome escrito no livro da vida, para caminharmos juntos. Irmãos, as perguntas de Paulo são para nos mostrar que não há comunhão, não há acordo nenhum entre os opostos, são incompatíveis, eternos e nunca podem ser postos juntos. Não há meio entre dois opostos, diz Aristóteles. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade. Mas em segundo lugar, irmãos, se você vive no reino de Deus, você anda com Deus. O que é andar com Deus? É obedecer a sua palavra, é ser submisso à sua palavra. Enoque andou com Deus e foi levado para o céu. Imagina, Enoque está lá no céu com Deus. Que coisa maravilhosa. Aos olhos do mundo, irmãos, o céu é uma loucura. O céu pode estar trilhões e trilhões de anos-luz aqui da terra. Como que pode? Elias foi levado num carruagem de fogo, isso é uma loucura. Como pode? Já vasculharam o espaço e nunca acharam o céu, e nem vai achar. Está muito longe, muito longe. Então eles podem pensar, mas peraí, se Enoque foi levado para o céu, ele deve estar na esquina ali ainda, ele nem chegou lá ainda. Ué. Quantos bilhões, trilhões de anos, não sei, do céu. Elias deve estar na carruagem aí pelo meio do caminho ainda, aliás, nem no meio do caminho. Isso é uma loucura para o mundo. Andar com Deus, irmãos. Qual é a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo? Por que Ele veio? Ele veio para levar-nos a Deus, diz o apóstolo Pedro. Veio, diz Paulo, e se deu a si mesmo por nós para purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Veio para fazer-nos santos. Então vemos uma perfeita
exposição aqui da matéria na Epístola aos Romanos 8, 3-4. Olha aí para você ver que coisa maravilhosa. É o reino de Cristo, de Deus, e o padrão do reino de Cristo não é inferior ao reino de Deus. O reino é um só, né? E a santidade é sempre o único padrão. Então o Senhor Jesus Cristo não veio a este mundo para rebaixar o padrão ou torná-lo mais fácil do que era, para que deslizássemos para dentro do reino, como se pudéssemos entrar dizendo, cremos em Cristo e fiquemos ainda apegados aos nossos pecados. Não, não pode. Não pode uma pessoa que diz que nasceu de novo e praticar o que está aqui no capítulo 5, versículo 5. Não pode uma pessoa que diz que anda com Deus, falar mal do seu irmão, ter ódio do seu irmão. Não pode. É contraditório. Então, irmãos, é o reino de Cristo e de Deus, e nele devemos andar com Deus. Então Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz. E lembremos-nos da ilustração aí da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia, que nós falamos no início. Então ela foi introduzida com as palavras aí de Mateus 7:24. O homem que ouviu as palavras de Cristo e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia. Então se você ouve isso aqui e não pratica, você está edificando sobre areia. Então, irmãos, Jesus aqui não está nos ensinando que somos salvos pelas obras, mas pela graça. Mas pastor, como nós vamos conciliar isso aqui? Com o terceiro lugar, Deus justifica ímpios e não os piedosos. A justificação é pela fé somente. Somente anda neste reino, quem vive nesse reino, quem foi justificado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi quando ainda éramos inimigos que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Foi enquanto éramos ímpios, enquanto éramos pecadores. A justificação se dá no céu, é apenas um passo inicial de um processo, irmãos. Um passo para andar neste reino. E o processo inclui não somente a justificação, como também 3 princípios básicos aqui para nós. Primeiro, regeneração, fomos regenerados, transformados, e a santificação, e a glorificação final, quando Cristo voltar. Então a justificação e o perdão de pecados não são fins em si mesmos, são apenas passos no caminho que leva à perfeição final, e todos nós temos que trilhar este caminho. É por isso que Paulo está escrevendo aqui o versículo 5. E essa é a resposta completa do problema. Não podemos isolar, meus irmãos, estas 3 questões: regeneração, santificação e glorificação final. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Romanos 8:30, 1 Coríntios 1, versículo 30. Aqui está, irmãos, o processo geral, é um processo que trilhamos nele. Jesus disse que o caminho apertado são poucos os que acertam com ele. Então é um processo, uma luta. Ser crente não é fácil. E a verdade é que se você está nele todo, está em cada um dos seus pontos: regeneração, santificação e glorificação final. Não se pode divorciar a justificação e o perdão das outras partes da verdade. E os passos restantes estão colocados claramente diante de nós em 1 Coríntios 6:11. Está aí os passos.
que precisamos como crentes, como pessoas que andam neste reino, como pessoas santas, como pessoas que andam com Deus, como pessoas justificadas. E é o que, diz o apóstolo, após haver dado aí a sua terrível lista de pecados, está aí também, olha que coisa horrível que está aí, 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Olhem para vocês verem os processos. Mas haveis sido justificados é o nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer que Deus não justifica o homem e o deixa para lá. Não. Há esses processos aqui, irmãos, que eu acabei de ler. Se Deus o justifica, Deus o introduziu no processo. Nós estamos introduzidos neste processo. Por isso que Paulo escreve. Né? Então, se você pode dizer que está justificado, a seu respeito eu digo que você foi lavado, foi santificado, separado, retirado dos antigos domínios e colocado em num novo reino. Você está neste processo de Deus que o está levando à sua perfeição final e completa. Então nós estamos neste processo, irmãos. Temos que caminhar neste caminho apertado. E o versículo 5 de Efésios 5 diz que se em nossas vidas não há evidência deste processo no qual Deus coloca as pessoas que Ele justifica, se você não está aqui neste processo aqui, e é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, então nós não fomos justificados, nem santificados, e nem andamos com Deus, porém estamos apenas dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E a resposta de Jesus será, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Paulo escreveu este versículo aqui que nós acabamos de ler, irmãos? Efésios 5,5. Porque há muitas pessoas dentro da igreja que dizem Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus. Aqui dentro é uma coisa, da porta para fora é outra. Por isso que ele escreveu. Por isso que nós precisamos de meditar num versículo como esse. Uma realidade tão dura. Não é? Mas é a verdade. Irmãos, este texto de Efésios que estamos aqui analisando, ele é posto diante de nós para que possamos testar a nós mesmos com ele. Nós que estamos aí prontos a dizer Senhor, Senhor. Tem havido pessoas na igreja que dizem Senhor, Senhor, mas que é culpada dessas coisas aqui, irmãos, que estão aqui no capítulo 5, versículo 5. Não só aqui, mas outros também. Em 1 Coríntios 5 tinha um membro da igreja que era culpado de um pecado tão terrível que sequer não podia pensar, nem mesmo falar, citar, diz Paulo. Ali estava um homem, ali dentro daquela igreja, praticando um pecado horrível que não poderia nem citar, dizendo Senhor, Senhor, cantando louvores, participando da ceia. E todavia, ao mesmo tempo, era culpado de um pecado que nem dá para mencionar, diz Paulo. Irmãos, quero encerrar. Esta não é uma questão de palavras. Qualquer homem e mulher pode dizer Senhor, Senhor, porém, se ainda continua com o seu pecado, não há valor nenhum nisso, não é um homem, não é uma mulher justificada, nem santa e nem anda com Deus. O homem justificado, a mulher justificada, foi lavado, foi santificado, foi justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, quero dizer para você que o versículo 5 de Efésios 5
É um teste. Versículo como este faz parte do método pelo qual Deus nos santifica. Em João capítulo 17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse mais: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por meio de palavras como essas aqui, irmãos, que Deus nos santifica. Fazem parte do método de Deus de santificação. Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o método de Deus. Deus aplica estas palavras a nós para nos santificar, para que possamos andar com Ele, para que possamos ser justificados. A palavra de Deus nos deixa alarmados, nos faz sentir vergonha de nós mesmos, para saber se somos cristãos ou não. Como você reage diante deste versículo que nós acabamos de ler, que nós estamos meditando? Qual é a sua reação diante desse versículo? Ele te preocupa? Este texto o deixa alarmado? Quando você estuda a palavra de Deus, ela te deixa triste, chateado com você mesmo? Você fica insatisfeito com você? Você tem prazer de analisar a palavra de Deus? Ou estudar a palavra é um peso para você? Quando você estuda a palavra de Deus, você se sente confrontado. Você tem certeza que está no reino de Deus? Você tem certeza absoluta de sua salvação? Deus é santo, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. E essas palavras do versículo 5 de Efésios são empregadas para ampliar, aprofundar e acelerar a santificação do crente verdadeiro. 1 João 3,3: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quero te fazer uma pergunta. Há esta esperança no seu coração? As pessoas presas pelo pecado não podem ter nenhuma herança no reino de Cristo e de Deus. Você tem que arrepender de seus pecados que você tanto aprecia, abandoná-los e crer no Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor que te dê fé, clame ao Senhor: Senhor, me perdoe, me receba no seu reino. Não é você que recebe Jesus, não. Ninguém aceita Jesus, ninguém. É Jesus quem nos aceita, nos perdoa, nos purifica. A salvação é um presente de Deus, não é comprado, não é por merecimento, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de obras para que ninguém se glorie. Viver no reino de Deus. Você está vivendo nesse reino? Ou você está vivendo aí, compartilhando com o reino das trevas? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que você possa fazer uma autorreflexão na sua vida de tudo que falamos deste versículo 5 de Paulo. E que Deus esteja abrindo a sua mente, o seu coração, para que você possa entender e viver essa palavra, para a honra e glória do nome dEle. Ensine isso para os seus filhos, inculca esta palavra para os seus filhos, mostre para eles essa diferença do reino de Deus e o reino das trevas. O que é permitido lá no reino das trevas, o que eles fazem, o que eles estão fazendo, essas loucuras que nós estamos presenciando aí, neste mundo louco, meus irmãos. E olha o que Deus nos ensina. Estamos fazendo a diferença, irmãos?
Ou nós estamos vestindo como as pessoas do reino das trevas se vestem, agindo como eles, falando como eles? Pode ver essa diferença na sua vida? Você está no reino da luz? Você está no reino de Cristo? Você já pertence a esse reino? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não me esqueço, quando estava em Manhuaçu, fui evangelizar o gerente do correio, a agência do correio era de frente para a igreja. Era, não é? Eu fui lá visitar aquele homem, e visitei aquele homem, preguei para ele, falei para ele, expus o plano de salvação para ele, falei, pastor, não quero, não estou afim não. Depois eu vou pensar nisso. Falei para ele, não deixe para amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Isso foi num sábado de tarde. Na segunda-feira estava sendo o sepultamento dele. Um homem forte, deu uma parada cardíaca fulminante e morreu. Você está no reino de Deus? Que Deus te abençoe. Amém.